Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Ontem soube pelas redes sociais que o deputado federal Kim Kataguiri deverá ingressar com uma ação popular contra o decreto de nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Não li a inicial, porém, conhecendo a lei da ação popular e diante dos últimos eventos ocorridos e bastante comentados aqui nesse canal, imagino que a ação tome por base a necessidade de declarar a nulidade, de declarar a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público, lesivo à administração pública, por desvio de finalidade. E que desvio seria esse? Seria a prática, no caso, pelo presidente da República, de um determinado ato, de uma nomeação, para um fim diverso daquele previsto na lei. Ou seja, a julgar pelas provas já apresentadas pelo ex-juiz e ex-ministro Moro, na verdade, quer parecer que o presidente da República pretenda mesmo blindar seus familiares próximos e, quem sabe, até mesmo a si próprio, contra investigações, inquéritos e temas, digamos, bastante desconfortáveis para o clã Bolsonaro. Mas retornando à propositura da ação popular, o que esse fato sinaliza, indica para vocês? E aí proponho dois aspectos. O primeiro aspecto reside numa mobilização por parte de um membro do parlamento, por parte de um membro do poder legislativo, que está exercendo a sua função constitucional, inclusive, de conter abusos, de conter arbitrariedades de um membro de outro poder. E aí temos o bom e velho sistema de freios e contrapesos, em inglês checks and balances, que é um velho princípio constitucional de que um poder deve controlar, deve conter os abusos do outro. Então, vejo a propositura dessa ação como uma medida bastante positiva e louvável. E agora, como um segundo parâmetro, talvez a propositura dessa ação, aliada a todos os eventos recentes envolvendo Moro e seu recente conflito com Bolsonaro, talvez este tenha sido o último ou um dos últimos degraus na perda de legitimidade do presidente da República. E aí, vamos comentar um pouco a respeito da legitimidade de um ocupante de cargo público. De que modo Bolsonaro chegou ao poder, chegou à presidência da República? Como vivemos num Estado democrático de direito, ele chegou ao poder pelo voto, pela vontade popular da maioria que o elegeu. Mas aí fica uma pergunta: vocês acham que o ocupante de um cargo público eletivo, que se legitima a esse cargo pelo voto, permanece legítimo durante todo o exercício do seu mandato, supondo que Bolsonaro conclua o seu? Vocês acham que essa legitimidade permanece inalterada, como que inafetada, apenas pelo fato de ter sido obtida, de ter sido angariada pelo voto popular? Bom, essa é uma questão muito tormentosa, não tenho qualquer pretensão de solucioná-la aqui com vocês. Estamos apenas tecendo reflexões, reflexões em tempos difíceis de pandemia e de confinamento. Mas vamos lá.
Em termos de expectativas, no terreno das expectativas, já comentamos aqui que o governo Bolsonaro parece ser um exemplo extremo de expectativas frustradas, de ilusões verdadeiramente perdidas. Por quê? Porque quem esperava um governo norteado por princípios econômicos mais liberalizantes, de maior favorecimento a uma liberdade econômica, a economia de mercado, não viu nada disso, não viu uma privatização sequer, pelo contrário, tivemos a criação de uma estatal no final do ano passado. Então, não vimos essa liberalização na parte da economia. Quem esperava a quebra de privilégios, a quebra de benesses para o setor público, também temos debatido esse assunto à farta neste canal. Não vimos absolutamente nada nesse sentido, nem mesmo em tempos como o presente de pandemia, em que um orçamento apertado, um orçamento de guerra, certamente exigiria o corte, a redução de salários, de benesses dos altos escalões do funcionalismo público e da classe política. Não vimos absolutamente nada disso. Quem esperava um governo marcado por técnicos, um governo marcado pela impessoalidade na gestão, viu exatamente o contrário, viu um governo onde os técnicos são queimados paulatinamente e trocados pelos amigos do rei ou por pessoas muito chegadas ao rei e ou aos seus filhos. Tivemos todas essas decepções, todas essas frustrações nas nossas expectativas, como já comentado no vídeo realizado na semana anterior. Me dê a honra de assisti-lo para podermos comentar juntos. Porém, vocês acham que essa quebra, essa mera quebra de expectativas é suficiente para afetar a legitimidade do ocupante de um cargo público? Talvez não para afetá-la por completo, talvez para arranhá-la, para desgastar bastante a imagem daquele ocupante do cargo público, porque afinal vivemos num Estado de direito, reitero, e se estamos insatisfeitos, descontentes, frustrados pelo estelionato eleitoral praticado pelo ora ocupante da presidência da República, temos a opção de não mais votar nele, de não mais elegê-lo, de optar por outros candidatos no futuro. Faz parte do sistema democrático. E aí, mais uma pergunta. O que, na opinião de vocês, verdadeiramente fulminaria a legitimidade do ocupante de um cargo público eletivo? E aí, uma sugestão. Talvez essa legitimidade só seja verdadeiramente aniquilada quando este político, este ocupante do cargo público, tenta, por sua vez, eliminar, aniquilar o quê? O próprio Estado de Direito. E foi isso o que Bolsonaro tentou fazer, pelo menos nos últimos dias, ao controlar de perto, ao desejar, ao manifestar sua ânsia de ter acesso a investigações sigilosas da Polícia Federal, a manter uma instituição de Estado sob sua rédea curta. O que Bolsonaro fez foi isso, foi tentar manietar o próprio Estado de Direito. E aí, alguém que chegou a essa posição, a esse cargo pelo voto, começa a tentar tornar o país, transformar
um Estado de direito e um Estado despótico. E aí lembramos das palavras do velho Montesquieu em Espírito das Leis, onde ele descreve tão bem um Estado despótico e a própria figura do déspota, mostrando que no despotismo não há moderações, não há transações, não há relações recíprocas, existe apenas uma criatura que obedece ao desejo de outra criatura que quer, que tem vontade de mando. Essa é a definição do despotismo e do déspota por Montesquieu. Será que essa definição não nos parece familiar no contexto dos últimos eventos? Acho que sim. Lembremos que no domingo passado o presidente incitava seus apoiadores a uma manifestação pró-ditadura, pró-restauração do AI-5, inclusive afirmando com todas as letras que, abre aspas, ele não negocia nada, fecha aspas. Um governante que não negocia nada não é um governante de um Estado democrático de direito, já que a democracia, por definição, é a institucionalização dos conflitos. Então, se você não está disposto a discutir, a conversar com o outro, a aceitar essa alteridade, você não é nada além de um déspota, como bem definido por Montesquieu, que não exerce as leis formais, as leis acordadas, mas sim a lei do seu desejo. E aí, pensemos como terá surgido essa figura Bolsonaro, déspota, essa figura que nós, eleitores, lá em 2018, não encaramos, não conseguimos enxergar como tal? Será que ao representar, ao incorporar verdadeiramente o antipetismo, Bolsonaro acreditou que, uma vez colocado no poder, uma vez comodamente instalado na residência oficial, ele poderia reduzir uma população inteira a uma obediência cega, quase como se, por ter nos livrado supostamente de um monstro, de uma gangue de criminosos, de pessoas condenadas em várias instâncias, quase como se ele fizesse jus a uma escravidão, a um despotismo sobre uma população inteira, apenas por ter supostamente afastado esse monstro. Porém, acredito que ainda tenhamos instituições no nosso Estado democrático de direito, instituições frágeis, às vezes bastante vulneráveis, mas ainda assim instituições. E acho que quanto mais Bolsonaro se sente despótico, quanto mais ele se sente inebriado no exercício do seu poder ilimitado, dos seus desejos e dos seus caprichos, contrariando todos, contrariando a imprensa, contrariando seus inimigos figadais, contrariando seus aliados, seus ex-aliados, contrariando a OMS no contexto dessa pandemia terrível que vivemos. Talvez Bolsonaro, de tão inebriado, de tão elevado pela doçura do poder, de um poder que ele acha que não tem limites para exercer, talvez ele não perceba que esteja mesmo caminhando a passos largos para o abismo, para a completa perda de sua legitimidade. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito, porque, reitero, esse não é um assunto pacífico, pelo contrário, é um assunto bem controverso e, como sempre se diz, ninguém é profeta da história. Temos que aguardar os próximos acontecimentos para ver se Bolsonaro realmente será desprovido dessa legitimidade e acabará por cair por impeachment. Não faltam motivos, pelo contrário,
agora sobram. E pensando já, talvez, também num mero exercício de reflexão, numa suposta era pós-Bolsonaro, teremos que ver apenas como é que um país inteiro, depois de anos de lulopetismo, em seguida um período intermediário de Temer, que era considerado uma ponte, e finalmente, após esse período Bolsonaro, marcado por muito fanatismo, por muito fundamentalismo de seus seguidores, pensemos em uma era pós-Bolsonaro, como é que o país conseguirá se reerguer e conseguirá lidar com uma massa de pessoas que foram fanatizadas por Bolsonaro, por sua ala ideológica e por seu principal guru, Olavo de Carvalho, que norteia, ou pelo menos pretende nortear, o destino e a linguagem dessas pessoas. Uma linguagem bastante pobre, marcada por um binarismo, por um confronto maniqueísta entre bem e mal, comunismo, capitalismo, inimigos, amigos, enfim, pessoas que se deixaram restringirem muito nas suas liberdades individuais, na sua inteligência. Pensemos numa era pós-Bolsonaro, como a sociedade brasileira conseguirá lidar com essa parcela bem significativa de apoiadores fanáticos que castraram, em boa medida, a sua personalidade, a sua própria razão. Mas isso já é assunto para um outro chão. Bom, essas eram algumas considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.